Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou a Carol aqui do canal Gibifloras da Carol, da minha coleção para a sua. E hoje eu vou trazer um vídeo aqui para vocês mostrando como que eu faço para me plantar agora minhas matrizes que eu decapitei no dia 25 de janeiro, que foi a lua cheia. Hoje tem o que? Vai dar 2 semanas, né? Praticamente 12 dias. Hoje são dia 7. E eu já vou plantá-las na terra que elas já vão ficar. E qual tipo do substrato que eu vou usar para esse plantio, gente. Dessa vez vou explicar para vocês o porquê desse substrato que eu vou usar. Para quem gosta desse tipo de vídeo, para quem gosta de curtir aí as dicas, né, de observar o cultivo da gente, se inscrevam no canal, deixem seu like. Me sigam também lá no outro canal do Instagram, que eu vou deixar aqui para vocês, que lá eu posto dicas diárias da minha rotina aqui na estufa, algumas identificações que eu faço todo dia, tá bom? Gente, olha só, algumas plantas já estão emitindo raízes, outras assim só começando, né? Mas mesmo assim já vou plantá-las, por quê? Porque depois que a gente encosta ela já na terra, ela estimula mais rápido a raiz nascer, entendeu? E essas que são menorzinhas, gente, já estão muito sofridas, tá vendo? Então, assim, com isso eu vou acabar colocando todas no substrato, já plantando elas onde elas já vão ficar e organizar elas aqui nessa bancada todinha, que vai ser a bancada de coleção, tá? E vou estar explicando para vocês o porquê do substrato que eu vou usar com elas agora dessa vez, nesse replantio. Porque, como vocês sabem, eu uso aqui a minha terra mesmo, lá da lavoura, né? Terra lá do quintal. Pego aquela terra, coloco o mesmo tanto dela com mesmo tanto de carvãozinho triturado. Para mim plantar as minhas plantas aqui, ó, tá vendo? Ó? Nessas matrizes mesmo mais jovens, eu fiz essa terra, assim como eu uso, sempre usei essa terra. Mas, porém, nessas outras lá que eu fiz a decapitação, que são as maiores, eu vou explicar para vocês o porquê que eu vou mudar o substrato com elas dessa vez. Eu vou explicar para vocês direitinho, para vocês saberem aí a diferença. Gente, eu vou mostrar para vocês, olha, como que eu faço a rega das minhas plantas, que eu uso esse chuveirinho aqui, ó, comprei no Mercado Livre, ele é ótimo, que não tira o substrato das plantas, o adubinho que eu ponho por cima, ele também não sai, e molha melhor, né, do que só com a mangueira. Como que a gente tem bastante lugar para molhar, se a gente só apertar a mangueira assim com o dedo, haja dedo no final das contas, quando a gente acabar de molhar tudo, né. Então, assim, isso aqui já é, nossa, é um instrumento que é bacana, não é caro, e ajuda muito, tá? Facilita muito aqui pra gente. E aí, olha só a diferença da terra que eu falei, que é só a terra de barranco com o carvão, e de uma outra terra que eu misturo um pouco também de perlita com a casca de arroz carborizada. Ó, essa tá com essa mistura desse substrato que eu coloco a mais. E essa aqui é só a terra com o carvão. Pra vocês verem a diferença na rega, olha. Olha só, gente. Quando a gente rega uma, como que fica segurando a água. Vendo? Só a terra, olha. Ela demora a escorrer a água. Já com essa composição a mais, enquanto essa aqui ainda não escorreu toda, tá segurando a água, essa aqui já escoou todinha e já vazou no fundo do vaso. Então, gente, a diferença de você colocar alguma coisa a mais no substrato, na terra, é só essa, tá vendo? Olha só, gente, essa aqui, olha só como que demora. Não que não dá certo, gente, dá certo também, até mesmo porque lá quando eu não tinha estufa, que eu cultivava todas no tempo, eu só usava também essa terra, né? Não, minhas plantas sempre, ó, ficaram lindas desse jeito, nesse cultivo. Mas, porém, é um substrato que se você demorar muito a trocar ele de vaso, cortar as raízes,
tem mais probabilidade de apodrecer o caule, das raízes apodrecerem. Em compensação, esse outro aqui, olha, já tem muito menos chance disso acontecer, porque você agou ele já escorreu todinho aqui, então a água não fica parada no vaso, tá vendo? E até mesmo porque molha bem mais as raízes sendo assim, do que assim, olha só. As raízes embaixo dessa planta aqui, até essa água aqui descer e molhar a parte todinha radicular dela, que são as raízes que estão mais no fundo do vaso, olha só. Você tem que molhar muito mais essa aqui, mesmo que ela não escoa a água, para ela poder ficar hidratada do que essa aqui. Então, gente, só por essa diferença que eu vou usar a mais a perlita com o carvão, com Carolina Soil, aliás, Carolina Soil também eu misturei aqui junto, tá? Eu vou usar a mais do que o substrato que eu sempre usava, tá bom, gente? Por quê? Porque essas matrizes que eu decapitei e eu vou plantar, eu não tenho intenção ainda de trocar o substrato delas. Daqui 3, 4 meses, não. Elas vão permanecer nele até, vamos colocar um prazo de uns 8 meses a 1 ano. Porque como eu já fiz a poda delas, olha, os troncos já estão produzindo. Então não tem necessidade de daqui 4, 5 meses eu estar fazendo novamente a poda. Então elas vão permanecer mais tempo nesse substrato que eu vou plantar. Então, gente, olha só o que eu faço. Eu uso o carvãozinho triturado, que é esse aqui, ó, tá vendo? Tem pedaços de carvão no meio, mas muita munha. Então eu uso esse carvão triturado. Vou usar um pouco também do Carolina Soil para a base dele, porque ele também ajuda muito a enraizar e as plantas também ficam com as raízes bem arejadas. E esse aqui é o substrato que eu falei, que tem o perlita e a casca de arroz carborizada. Esse aqui é da marca Terral, mas tem vários outros também que tem essa composição, ó. Esse aqui, no caso, vem turfa, vermiculita, perlita, esterco, carvão, termofosfato, cálcio e casca de arroz carborizada. Ou seja, só tendo a casca de arroz e a perlita já me resolvia. Mas como esse já vem isso tudo, então eu preferi comprar esse, porque até mesmo na minha cidade eu não acho para comprar separado a perlita. Até que a casca de arroz eu acho, mas a perlita eu tenho que pedir na internet. Então, sendo assim, já achei esse que vem essa composição toda misturada. Eu vou misturar ele com a terra, com o carvão e com um pouquinho de Carolina Soil e pronto, vai resolver o meu problema aqui nessas plantas que vão ficar plantadas por mais tempo no substrato, entendeu? Gente, não tem uma regra, tá, da quantidade. Quanto mais carvão eu misturar, eu acho que fica melhor, porque além do carvão ser muito drenante, né, ele rende mais e ele é mais barato do que as outras composições. Então, assim, nesse tanto aqui, olha, tem bastante carvão aqui para misturar. Ainda vou colocar mais ainda um pouco de carvão para ficar, assim, a base sendo o carvão, entendeu? Mas não tem regra, gente, não tem uma quantidade. Aí é de acordo com cada um, com a facilidade que tem de achar a composição do substrato. Por quê? O carvão eu gosto de pôr bastante, porque ele fica bem drenante, né? Ele rende mais e é bem mais barato. Então aqui pra mim é mais fácil de eu achar a munha do carvão. Então, para meio saco de Carolina Soil, eu coloco um saco daquele substrato terral que eu falei. Coloco mais meio saco de terra normal também. Posso pôr a terra ainda que rende mais. Só meio, tá? Como se fosse do Carolina Soil também, para não ficar muito empaçocado, como eu mostrei o exemplo no vídeo. Mas posso usar a terra também. Então, e para essa meia quantidade de terra, meia quantidade do Carolina, um saco do substrato e um saco do carvão. Então, proporcional o carvão é a maior parte, entendeu, gente? E olha como que fica as plantas com ele. Ó, já acabei plantando algumas, né? Vou mostrar para vocês como que fica. Olha só que maravilha. O substrato fica muito soltinho, ele não vai reter água de forma alguma,
Tá vendo? Vai ser fácil para enraizar, que ele tá muito solto. E a planta vai permanecer nele aqui, ó, por 1 ano, dependendo da quantidade que eu quero cortar ela novamente para fazer mudas, entendeu? Então, assim, se eu não quiser cortar ela com 8 meses a 1 ano, ela vai ficar aqui nesse substrato, não vai ter problema nas raízes e não vai ter problema no caule. Apesar de que mesmo assim, gente, a gente tem que ficar de olho, porque mesmo uma planta enraizada, ela apodrece o caule, ela dá podridão mesmo assim, mas tendo um substrato mais aerado, mais soltinho, tem muito menos chance, né, gente? Então, ó, por isso que eu misturei essa composição desta vez, nas minhas matrizes, que são as matrizes maiores, que são essas aqui. Olha só, gente, cada uma já plantei, usei a cuia 21, usei essa outra cuia aqui, que é bem maior, tá vendo? Porque tem algumas plantas que ficou muito grande, Afterglow, que ficaram enormes, e mesmo assim eu tive que pôr nessa cuia maior, porque eu não queria perder o tamanho delas, né? Ó, a Gorgon's Growth tava enorme, então eu mantive ela nessas cuias maiores, mas a maioria eu vou manter nessa cuinha 18, que são essas menorzinhas, e na cuia 21, que é essa aqui. Então, gente, só não vou regar por um bom tempo, vou esperar aí uns 10 a 15 dias ainda sem regar, porque igual eu falei, elas estão começando a soltar raízes, só vou mesmo encostar elas no lugar que cada uma já vai ficar e vou mantê-las sem rega. Olha aqui, gente, quem veio aqui dentro da estufa me visitar. Você quer fazer parte do vídeo também, né? Esse é o Hulk, gente, ainda tem a Alfa. Pois é, gente, então, olha, pra vocês verem, já plantei algumas, deixei nessa bancada improvisada aqui, né, porque não estão prontas as minhas outras daquela ali ainda, gente, que dificuldade, tá? Nossa, vai demorar ainda bem para eu encher o resto dessa estufa com elas, porque até agora eu só consegui fazer desse lado e só consegui fazer aquele pedacinho lá que eu pus umas mudas, que vão ser as mudas que eu tô produzindo para venda, e ainda desse lado aqui, já tá comprado o material, o rapaz já tá fazendo para mim. Mas porém esse meio aqui, gente, olha, que ficou o espaço maior da estufa, ainda vou fazer 2 fileiras de prateleira de fora a fora, mas isso aí vou fazendo com o tempo no decorrer desse ano, se Deus quiser. E por baixo aqui eu botei meus tronquinhos de produção, tá vendo, ó? Porque como a minha estufa não tem parede em volta, ela é toda fechada de sombrite, então o sol entra também nessa parte de baixo. Então eu vou aproveitar esse espaço também por baixo das bancadas, né? E aí, gente, vou acabar de plantar essas aqui, ó. Ainda falta um tanto aqui, tá? Ó, as menorzinhas já estão muito enraizadas, por isso que eu já quis colocar todas já plantar, né? Porque para não atrasar muito, né? Umas já estão bem enraizadas, as maiores nem tanto, mas em geral não vou molhar até uns 10 a 15 dias, tá, gente? Por quê? Planta sem raiz não tem necessidade de molhar, apodrece muito rápido o caule, mesmo sendo naquele substrato bom que eu falei ali, que eu mostrei para vocês. Então, mesmo assim, gente, é observação, cultivo é de acordo com o que cada um tem na sua região, com o tempo da sua região, com a prática de cada um, tá? Isso não é regra, igual eu falei, esse substrato não é regra. Plantação na terra também dá certo, mas assim, tem alguns casos que a gente prefere mudar por esse motivo que eu expliquei para vocês aí no vídeo, tá? E fica assim, gente, o cultivo tem que ser leve, ele tem que ser bom, ele tem que te fazer feliz, ele tem que fazer você entrar na estufa, ver suas plantas lindas, e o que você vê que não tá certo, você vai testando, vai mudando aí de acordo com o seu cultivo. É assim. Então, gente, fiquem assim, espero que vocês gostaram desse vídeo, depois vou mostrar elas atualizadas para vocês, já todas no lugar certinho. Quando já tiver todas plantadas, vou arrumar elas aqui. Vou trazer um vídeo atualizando para vocês e vendo as raízes crescendo, como que elas vão ficar, tá bom, gente? Fiquem com Deus, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, assim se Deus permitir.